Então, aqui vou seguir então na minha explicação, né, que é quais são as coisas que a gente pode fazer para mudar a velocidade das reações químicas, tá? Então, aqui eu fiz uma explicação bem simples aqui, mas a gente tem que ter em mente isso, né? Aqui já é uma pincelada, a gente já quase na fisicoquímica ali, mas eu acho que é interessante deixar aqui nesse capítulo de equilíbrio químico, tá? Tipo assim, ó, como é que eu vou te dizer? É o mínimo que você tem que saber, tá? Isso aqui tem que saber, aqui. Eu não posso perguntar aqui e tu me dizer, ah, não, mas isso aí é de fisicoquímica. Não, quando for dar aula de equilíbrio químico tem que saber essas coisas. Então, primeira coisa, o que pode mudar a velocidade de uma reação química? Usar catalisador. Eu até fiz essa tela aqui, ó, para falar o que é o catalisador, tá? Catalisador é o seguinte, ó. Numa reação química, essa aqui, por exemplo, já deu para ver que é uma reação endotérmica, né? Os reagentes reagem, formam os produtos, só que os produtos são mais energéticos que os reagentes. A gente tem que fornecer energia para que a reação aconteça. Aqueles gráficos que eu fiz aquela hora, que parece que os reagentes pegam só energia suficiente para virar os produtos, né? Isso aqui é um gráfico errado, tá, pessoal? Eu não quis fazer o certo porque eu ia antecipar uma coisa que eu não queria. Não queria falar isso naquela hora. Mas não é. Na verdade, sempre tem um patamar, sempre tu tem um grau energético a mais para depois chegar no grau energético dos produtos, né? O que é esse grau energético a mais? É isso aqui, ó. Uma hora eu já falei aqui da história do que é o complexo ativado, lembram? Ó, quando os reagentes são reagentes e viram produtos, antes, quando eles começam a reagir entre eles, tem uma hora que eles já não são mais essas moléculas aqui, tá? Eles já estão, é tipo uma metamorfose mesmo, eles já não são mais a molécula A nem a B, mas eles ainda não são a molécula C e D, eles estão naquela coisa mesmo, é a transformação lá, é o, é aqueles filmes que tu olha assim, que o cara se transforma num monstro lá, sabe? Aquela coisa assim, é aquela hora que o cara tá se transformando. O cara já não é mais ser humano, mas ele ainda não é um monstro, é aquela etapa de transformação. Isso na química, a gente chama isso de complexo ativado, é um estado momentâneo. E aquela etapa de transformação, ela é uma etapa muito energética, por isso que está aqui o grau energético é alto. Ó. Por isso que não existe o complexo ativado, porque ele é uma situação onde existem duas possibilidades que são menos energéticas que ela. Então, nunca aquela coisa vai ficar como complexo ativado. Você não vai conseguir pegar essa coisa doida aqui, que seria essa metamorfose aí naquele momento ali, e aquilo existir por um. Aquilo só existe por um período de tempo muito curto. E depois, rapidão, ela ou vira produto ou até volta a ser reagente, entendeu? Mas desse jeito aqui ela não existe, ela existe só num momento muito pequeno. E aí, o patamar energético do complexo ativado é sempre mais alto que ou dos produtos ou dos reagentes, tanto faz. Sempre, sempre é assim, né? E também a gente costuma dizer que toda a reação química, para ela acontecer, sempre tem aquela barreira energética, sabe? Aquela barreira energética assim que tem que romper para daí formar os produtos. Isso inclusive acontece aqui, ó. Eu não desenhei, mas isso inclusive acontece aqui, ó. Aqui existe uma barreira energética para cima que é necessário romper para depois acontecer a reação. Às vezes a barreira é bem pequenininha, mas às vezes a barreira é um pouco maior. Então, essas reações aqui, a gente diz que elas são espontâneas, elas são, mas muitas delas precisam de uma igniçãozinha, entendeu? Então, é por isso que vários combustíveis que a gente usa no dia a dia, os combustíveis são extremamente reações exotérmicas, elas acontecem e liberam muito calor aquelas reações. Mas tu pode perceber que o posto de gasolina, as gasolinas estão guardadas lá e não estão queimando. E para nós queimar aquela gasolina, a gente tem que largar aquela faísca, entendeu? Aquela energia necessariazinha, aquele degrauzinho para cima, é a faísca que tu precisa largar no tanque de gasolina. Basta acender um fósforo, largar lá dentro, que voa o posto para cima, né? Mas se ninguém largar o fósforo lá dentro do tanque, nada vai queimar, fica a gasolina lá, por causa daquele degrauzinho de energia ali, ó, certo? Então, é isso. Sempre vai ter o patamar energético para formar o complexo ativado, porque sempre entre os reagentes virarem produtos, sempre vai ter o complexo ativado. E sempre ele é mais energético que as duas situações. Sempre, sempre, tá? Então, o que é o catalisador? O catalisador é o seguinte, ó. O catalisador é uma molécula que tu coloca junto com os reagentes e quando os reagentes reagem entre eles e tiver essa molécula junto, essa molécula ela vai participar do complexo ativado. Aquele estado intermediário em que esses caras aqui, os reagentes, estão virando os produtos, se existir essa molécula aí chamada catalisador, né?
essa moléculazinha aí, essa molécula ela acaba participando daquela metamorfose ali. E quando ela participa daquela metamorfose, quando eu digo participa, ela entra no meio mesmo, ela, naquele embrulho maluco lá, ela participa também. Só que quando ela participa daquilo ali, logo depois, quando forma os produtos, ela sai fora. Então a gente sempre forma os produtos e segue o catalisador aqui, ó, intacto. Ele só participa do complexo ativado, mas depois ele não fica nos produtos. Ele não incorpora nas moléculas dos produtos, entendeu? Aquela molécula ela fica sobrando ali. Vou dar um exemplo prático aqui, uma coisa bem industrial aqui. Fazer biodiesel, a gente coloca o, o óleo de gordura vegetal, geralmente eles usam metanol, né? Você coloca o metanol e a reação de transesterificação é o metanol com o óleo. E aí aquilo tem que ser feito a quente. Só que se tu só misturasse o metanol com o óleo, nossa, tem que botar, nem me lembro agora quantos graus, 200 graus, agora me lembro, 200, 300 graus. E eu acho que é isso, é mais de 200 graus tem que ser. Só que eles lá, eles usam hidróxido de sódio. Se tu colocar isso aqui com hidróxido de sódio, tu consegue fazer a mesma reação do biodiesel a 50, 60 graus, uma coisa assim. Baixando para bem menos de 100 graus. Tu faz a mesma reação, que precisava de 300 graus, né? Então isso para a indústria, nossa, olha, uma economia de energia, uma economia em risco, né? Tu fazer grandes volumes de reação com coisas gigantescas a 300 graus, imagina, olha a quantidade energética gasta para fazer esse troço. Então tu simplesmente coloca o catalisador e aquela mesma reação acontece com bem menos energia. Então isso aqui está simbolizado por essa linha pontilhada aqui, ó. Se a gente coloca um catalisador, o grau energético necessário para a coisa acontecer, ou seja, o complexo ativado formado, ele é sempre bem menos energético que o complexo ativado sem o catalisador, certo? É essa a função do catalisador. Então, quando a gente usa catalisador numa reação, a gente sempre aumenta a velocidade de uma reação. Por quê? Porque eu facilito a vida eu facilito a vida dela, eu facilito as coisas em acontecerem, sabe? Como o complexo ativado ele é bem menos energético, a coisa acontece de um jeito bem fácil. Eu tenho uma explicação aqui que é legal. Isso aqui é claro quando o cara é piazão e tá numa festinha e tu tá louco pra ficar com a guriazinha lá, né? E aí tá lá, a guriazinha quer ficar com o gurizinho com a guriazinha, mas o complexo ativado de um conversar com o outro é muito energético, é difícil acontecer, tá? Daí tem um amigo em comum, chega um amigo em comum, que é amigo dela, amigo dele, vai lá, conversa com os dois, e aquele amigo comum participa do complexo ativado, entendeu? E aí é muito mais fácil ela conversando com eles, um afim do outro, mas com aquele amigo em comum, o grau energético é bem menos, é bem mais tranquilo, a coisa flui. E aí depois uma hora o amigo se dá conta, o amigo salta fora e pronto, tá feito o casalzinho, tá feito os produtos, entenderam? É um bom jeito de explicar, né? Mas é bem isso. É exatamente isso. O catalisador é uma molécula que participa daquela coisa que eu até já falei que a gente nem desenha, né? Não tem como desenhar. As moléculas já não são do jeito que são, mas ainda não estão desse jeito também. É uma coisa maluca, assim. Tu tem que imaginar ligações sendo desfeitas e ligações sendo feitas, mas aquela que está sendo desfeita não desfez toda e a que está sendo feita não fez toda também. É bem isso, é a metamorfose da coisa, né? É o exato momento em que um se transforma no outro. E é isso a gente chama de complexo ativado. Então, o complexo ativado com catalisador sempre tem um grau energético menor do que o complexo ativado sem catalisador. Então, isso é aos olhos, assim, a gente percebe que isso aumenta a velocidade da reação, né? Vai ser muito mais fácil formar o casalzinho se tiver o amigo em comum lá. Eles vão formar o casal bem mais rápido do que se tiver que formar o casal sem o amigo em comum, entenderam? Acho que esse, com exemplo esse aí deu fácil de entender, né? Bom, vamos lá. A concentração. A concentração dos reagentes, né, sempre vai aumentar a velocidade da reação. Aqui eu não cheguei a fazer desenho, né, mas é assim, ó. Quando é que acontece uma reação química? Eu posso pegar essa imagem aqui, ó. Qual é o princípio de acontecer as reações químicas? A molécula A, ela tem que estar no mesmo ambiente da molécula B e elas têm que se chocarem. E esses choques, né, uma bater na outra, existem os choques que a gente chama choques perfeitos, né? Existem e os outros choques a gente chama de choque elástico. Às vezes a molécula A bate com a B, mas não tem energia suficiente para dar reação química. Aí ela simplesmente bate uma na outra, uma sai para cada lado e tudo mais. Mas tem aquele choque onde a molécula A bate na molécula B e é o choque perfeito. Dá certinho para dar reação química, sabe?
E esses choques, então, quando moléculas reagentes estão no ambiente, as moléculas A ficam o tempo inteiro batendo nas moléculas B. Algumas dessas colisões resultam em reação e muitas colisões não resultam, são colisões elásticas que a gente chama. Uma bate na outra e cada uma sai para um lado e deu, né? Só que se a gente aumenta a concentração de reagentes, é como se tu aumentasse o número de colisões que vai acontecer, porque teremos mais moléculas A no mesmo ambiente e mais moléculas B no mesmo ambiente. Então o número de vezes que elas vão se bater aumenta muito a frequência em que elas se batem. E aumentando a frequência em que elas se batem, vai aumentar a frequência de colisões perfeitas. É uma coisa bem óbvia, sabe? Já que eu já peguei o exemplo do namoro lá, né? É quase, dá para nós pensar na mesma lógica também. Pegar uma festinha com mais galerinha, né? Se tiver mais gente, mais eles vão passar um pelo outro, e mais choques vão ter, e mais chance vai ter de dar formar os casalzinhos ali. Aquela festinha que tem dois sentados num sofá e dois em outro sofá, 10 metros um do outro, muito difícil de formar os casal ali, né? Entenderam? É um exemplo tosco aí, mas é isso mesmo. As colisões acontecem as reações acontecem pelo número de colisões efetivas que a gente chama, tá? E aumentar a concentração de reagentes, a gente vai aumentar o número de colisões que vão acontecer. E aumentando o número de colisões, consequentemente, vai aumentar o número de colisões efetivas. Porque sempre parte das colisões, algumas são efetivas e muitas não são. E isso sempre vai ter. Sempre vai ter as colisões que não são efetivas. Não tem como nós fugir disso. Isso é inerente ao processo lá, não temos como mexer nisso aí, tá? Tem que a molécula A bater na B certinho. Mas se não bater bem certinho, não dá reação química, né? Então eu acho que é bem tranquilo entender que aumentando a concentração vai aumentar o número de choque entre as moléculas, né? E vai aumentar a velocidade da reação. Se a próxima variável também é bem óbvia, que é se a gente aumentar a temperatura, se tu tem um líquido em determinada temperatura, tu aumentar a temperatura, tu vai aumentar um monte a mobilidade dessas moléculas no líquido. Aumentar a mobilidade quer dizer que elas vão transitar dentro daquele líquido muito mais rápido. A energia cinética que elas vão ter vai ser maior. Então, ela vai aumentar também o número de colisões. Então, aumentar a temperatura significa aumentar o número de colisões. Certo? Então, eu tô bom nesse exemplo aqui, ó. Na festinha lá seria tu começar a botar umas músicas lá mais pauleirinha lá, que aí o troço movimenta mais a festa, entendeu? As pessoas vão se movimentar mais ali. Vai largar uma música clássica lá, vai todo mundo dormir nos cantos lá, né? Entendeu? Então, aumentando o contato entre as pessoas ali, vai ter mais chance de formar os casaizinhos lá, né? Então, a mesma coisa aqui na química. Aumentando a temperatura, a gente vai aumentar a cinética, né? Das partículas, das moléculas, né? E aí, então, isso vai aumentar o número de colisões efetivas, tá? E por último aqui, a gente tem o aumento da pressão. Só quero deixar claro que aumentar a pressão é o mesmo esquema que aquela hora do equilíbrio químico. Pelo menos os reagentes, aliás, eles têm que estar como forma gasosa, né? A reação tem que ser na forma gasosa. E aqui é a mesma lógica, tá, pessoal? Se a gente aumenta a pressão, é como se a gente estivesse aumentando a concentração dos reagentes. Então, se tu aumenta a pressão do sistema ali, tu sempre vai aumentar a velocidade das reações. Porque aumentar a pressão é tu fazer com que as moléculas... tu vai fazer com que as moléculas, como é que eu vou dizer, entrem mais em contato uma com a outra, né? O número de choques vai aumentar também, o fato de aumentar a pressão, tá? Eu acho que eu vou ter que parar esse vídeo aqui, mas eu vou fazer um mini videozinho aí para fechar o assunto aqui, porque eu tenho que explicar uma coisa aqui, tá? Que tem uma gente que pensa errada, então eu vou parar o vídeo aqui.